Mais uma vez, Deus continue abençoando sua vida, obrigado pelo seu carinho, obrigado aí, nós atingimos a marca de mais de 700 inscritos no canal e é sempre bom lembrar, você faz parte disso, então eu agradeço muito o seu carinho, agradeço a sua confiança, porque isso é um relacionamento de confiança. Você me deixar entrar aí no seu lar, onde quer que você esteja, para que a gente possa aprender da palavra de Deus de maneira prática, sem rodeios, como manda as Escrituras, para que juntos possamos entender que os caminhos de vida eterna, e quando eu falo caminhos, não é que são vários caminhos que levam à vida eterna, mas os caminhos que a Bíblia mostra, todos eles convergem em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. E nesse propósito nós seguimos em frente, porque nós estamos aprendendo sobre esperança em dias tão difíceis, em dias tão perturbadores, em dias que realmente têm provado a nossa paciência, a nossa fé. A gente precisa realmente de esperança e não vai ser diferente nesse encontro. Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus, afinal de contas estamos lidando com a palavra eterna e poderosa de Deus. Então é muito importante que você entenda isso, para que a mudança que você tanto almeja, ela realmente aconteça. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai santo, obrigado Senhor, obrigado pois sabemos que o Senhor escuta as nossas orações, nós sabemos que o Senhor se faz presente nas nossas vidas, entendemos que se estamos vivos, estamos caminhando, estamos nesse processo de mudança, a participação crucial do Espírito Santo nessa ação é fundamental. Por isso todo o crédito vai para o Senhor, porque ao Senhor pertencem a glória, o louvor, a honra, e por isso nós estamos alegres, pois reconhecemos que sem Ti nós não podemos fazer nada. Então, Pai, mais uma vez nos abençoa através da ministração da Tua Palavra, através desse ensino, abençoa todos aqueles que estão ouvindo, que estão passando por lutas, por dificuldades, que realmente estão em busca de esperança, que possam encontrar na Sua Palavra. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Eu não poderia começar hoje de uma forma muito especial também, mandando aqui o meu abraço, o meu carinho, para a jovem Valentina Pará, receba aí o meu carinho, uma mirim seguidora, eu tenho recebido feedback de muitas pessoas e eu recebi um carinho muito especial da nossa querida Valentina Pará, então fica aí registrado, que Deus continue te abençoando. Eu falei que seria um easter egg, mas vai diretaço mesmo, para que Deus continue abençoando, não somente a você, mas a todos que estão assistindo, estão acompanhando nesse momento. Vamos para a palavra de Deus. Nós estamos falando aí muito sobre esperança, um tema crucial para esses dias tão perturbadores, como eu já falei aqui, e a gente está buscando, as pessoas estão buscando esperança. Então a gente já aprendeu uma luz no fim do túnel, a gente já aprendeu com relação àquilo que define as falsas esperanças. Hoje é diferente. Hoje nós vamos ver características da verdadeira esperança. Então, se você quer uma esperança sólida, uma esperança que realmente traga mudança de vida, nós vamos aprender hoje as características da verdadeira esperança. E por isso, eu já convido você, com certeza você está com sua Bíblia aí, se você não tiver com sua Bíblia, você pode acompanhar depois, porque vai estar aqui na descrição, na verdade aqui no vídeo, na parte de baixo do vídeo, e você pode tomar nota em Romanos, no capítulo 4, versículo 18. O nosso ponto de partida de hoje está em Romanos 4, no versículo 18, porque nós vamos ver algumas características da verdadeira esperança. E para começar, você precisa entender, todos nós precisamos entender, que a verdadeira esperança, em termos de características, com certeza ela estará baseada na expectativa do bem. A verdadeira esperança, ela está baseada na expectativa do bem. Pense comigo, pense em algo que cria uma certa expectativa, que você aguarda com muita força, com muita vontade. A verdadeira esperança, ela tem algo muito parecido. Por isso que eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos 4,18, e a palavra de Deus diz, nos traz uma história bastante conhecida de uma personagem real das Escrituras, e eu estou falando aqui de Abraão. Então você conhece um pouco a história de Abraão. Ele teve o chamado de Deus, já com a idade avançada, Deus garantiu, fez uma promessa para ele e Deus cumpre essa promessa. Então a palavra de Deus nos diz em Romanos no capítulo 8, no capítulo 18, relembrando, o apóstolo Paulo está nos relembrando aqui, que Abraão,
contra toda, olha só, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Então notem que Abraão, a Bíblia nos faz lembrar que Abraão, nosso pai da fé, nosso pai na fé, Abraão, contra toda esperança, só que em esperança creu. Parece meio contraditório, mas você que conhece a história de Abraão sabe que mesmo em estado avançado de idade, Deus disse que daria um descendente, que através dele Deus abençoaria toda a sua descendência. Sua esposa, Sara, não podia ter filhos, e mesmo assim, Deus quebrando tudo aquilo que o homem achava que seria impossível, Deus mostra na vida de Abraão, e por isso ele creu contra a esperança, mas em esperança, porque a gente está aprendendo que a verdadeira esperança tem como característica a expectativa do bem, está baseada em expectativa do bem. A gente observa que Abraão pode ser um bom exemplo, porque essa esperança ela está alicerçada nas promessas de Deus, não nas promessas dos homens, não nas promessas de tudo aquilo que estão nos oferecendo, mas a nossa expectativa está alicerçada nas promessas de Deus. E meus queridos, a esperança de Abraão, ela estava firmada justamente nas promessas dadas a ele por Deus. E isso nos é lembrado nas Escrituras. A palavra do Senhor nos fala em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, algo que nos encoraja, nos faz entender, até pelo apóstolo Pedro também, essa questão ligada às esperanças das promessas de Deus na palavra dele. Em 2 Pedro 1, versículo 4, a Bíblia nos diz o seguinte: por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. A gente encontra promessas na palavra de Deus. É por isso que eu faço sempre questão de lembrar que tudo que está sendo ensinado para que você tenha uma mudança de vida, mudança permanente, tudo está baseado na palavra de Deus e nas promessas que Ele fez. Porque a Bíblia garante que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então a gente pode encontrar grandiosas e preciosas, como diz a palavra, grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornem participantes da graça do Senhor. Então a gente pode observar que a esperança que Abraão tinha era viva, não era apenas uma especulação, porque quem fez a promessa a Abraão era fiel para cumprir. Então, repare que a esperança ela tem uma característica que está baseada na expectativa do bem, e geralmente a gente utiliza a palavra esperança para sempre se referir a algo que pode ou não acontecer. Por exemplo, eu perguntei logo no começo, eu fiz você refletir um pouco a respeito de pensar em algo que você espera com muita expectativa. Geralmente as pessoas criam expectativas boas naquilo que traz um certo sentimento agradável a elas. Então as pessoas sempre estão esperando alguma coisa que pode acontecer, mas elas não têm certeza. Repare, algumas pessoas pensam assim, elas têm amigos queridos e elas dizem assim, nunca mais eu vi aquele amigo querido meu. Então, semana que vem ele me garantiu que iria falar comigo, que iria me visitar, claro, no contexto fora de pandemia, respeitando aí toda a segurança. Eu vou me encontrar com aquela pessoa que eu tanto esperei. Ou seja, a gente sabe que o significado bíblico da palavra esperança é muito diferente de toda expectativa que a gente cria em torno de algo que está para acontecer. Porque a gente não somente cria aquela expectativa achando que a pessoa vai nos visitar, vai mandar uma mensagem, vai acontecer uma oferta de trabalho, porque tudo isso pode também não acontecer. Mas quando a gente olha para a expectativa da esperança que a palavra de Deus nos fornece, a gente sabe que vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel. Então repare que é muito diferente a gente criar uma expectativa em cima de algo que a gente não tem certeza por conta das limitações, pode ou não acontecer, mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente sabe que vai acontecer, porque quem garantiu foi o próprio Deus. É por isso que eu digo que a verdadeira esperança ela é uma expectativa, e ela está baseada nas promessas de um Deus todo-poderoso. Mas uma segunda característica da verdadeira esperança, ela surge da verdadeira salvação.
Isso aqui é muito importante, porque algumas pessoas têm uma ideia de que são salvas, mas não têm vida de oração, não leem a palavra, não buscam a Deus, andam sempre na incerteza de ter uma vida que realmente não glorifica a Deus. Então, a característica da verdadeira esperança, ela vai surgir da verdadeira salvação. Isso porque nas Escrituras, na palavra de Deus, a esperança, ela está sempre ligada ao novo nascimento transformador. E isso só ocorre por meio do quê? Da ação do Espírito Santo. Então, quando você tem a convicção bíblica que é nascido de novo pelo poder e força do Espírito Santo, você sabe e tem a convicção que a esperança está centrada justamente numa certeza de salvação, porque está firmada em Cristo. Tudo isso porque Cristo é a nossa esperança. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos, aos Colossenses. Colossenses, abra sua Bíblia em Colossenses no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículos 25 ao 27. Olha o que o apóstolo Paulo fala aos irmãos, aos colossenses, nossos irmãos colossenses. Colossenses 1, do 25 ao 27. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Isso não é muito diferente do que está acontecendo aqui. O meu compromisso em te ajudar é apresentar a palavra de Deus, sem rodeios. Aí ele continua no versículo 26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A eles quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério. Qual é o mistério? O próprio apóstolo diz, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Repare que a característica, uma das características da verdadeira esperança, está centrada em Cristo. Porque Ele é a certeza da nossa salvação, Ele é a glória de Deus, nós estamos esperando por Cristo, e a gente sabe que Cristo Ele prometeu voltar, é por isso que a gente apoia a nossa esperança em Deus, porque Jesus Cristo foi enviado por Deus e nos garantiu a salvação. Isso já nos dá um ânimo, já nos traz alegria. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana que eu tenho ajudado através de versículos, através de uma palavra de oração, que ela diz que quanto mais ela lê da palavra de Deus, parece que dá um up na vida dela, e esse é o poder da palavra de Deus, trazer uma alegria em meio a tudo que está acontecendo no mundo, mas isso só acontece se você tiver certeza plena da sua salvação, porque uma característica da verdadeira esperança está baseada na verdadeira salvação. Então entenda que é impossível afirmar que uma pessoa que diz amar Jesus Cristo e viver uma vida sem esperança. Quem ama a Jesus tem esperança porque Ele é a nossa esperança. Outra característica da verdadeira esperança é que ela é global no seu enfoque. Como assim, pastor? Ela é global no seu enfoque. Já vem palavras difíceis. Entenda, ela não focaliza simplesmente na parte, ou seja, a vida de um indivíduo em particular. Não somente isso, mas também num todo, num plano de Deus para o universo. E é aí que eu abro um parêntese muito importante nesse ponto, porque nós estamos vivendo um momento de pandemia, mas nada disso fugiu do controle de Deus. Deus está no controle dessa pandemia. A pandemia, ela é mundial. As pessoas estão mais ligadas intimamente porque todos estão tendo que usar máscaras, todos estão lutando contra um inimigo em comum, todos, independente da cor de pele, da condição financeira, mas não podemos nos esquecer que Deus está por trás de todo esse plano para nos ensinar e tem ensinado a muita gente. Muita gente tem aprendido através de muitas lutas e dores, mesmo sem entender por que está acontecendo tudo isso, mas a gente não pode se esquecer que a verdadeira esperança, ela é global no seu enfoque. O próprio apóstolo Paulo, ele se viu como parte desse plano maravilhoso e glorioso de Deus, e ele deixa isso registrado. Ele não difama o Deus, ele não difama as ações de Deus, ele não questiona por que Deus faz da maneira que tem feito. E mesmo que tudo pareça errado, Deus está no controle para tornar tudo aquilo em bênçãos na sua vida. Se não, vamos nos lembrar o que aconteceu na vida, na história de José, em Gênesis no capítulo 50, no primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis no capítulo 50, você conhece muito bem a história de José, do Egito. Foi vendido como escravo, mas lembre-se que os irmãos intentaram matar José.
Intentaram realmente tirar a vida de José. Mas Deus transformou tudo aquilo que permeava a vida de José, todas aquelas circunstâncias desfavoráveis. Olha a declaração do próprio José em Gênesis 50, versículo 20. A Bíblia diz que depois que ele tem aquele encontro com todos os seus familiares, aquele momento de dor, de tristeza, de lamento, olha o que José profere. Gênesis 50, versículo 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Notaram que coisa maravilhosa? Imagine a família, os próprios irmãos, que tentaram tirar a vida do José por conta de ciúmes, estavam ali reunidos diante deles, diante do próprio José, e o José não lançou em rosto nada, maldição nenhuma, porque José confiava em Deus. E mesmo sabendo de tudo que tinha passado, sendo escravo lá nas mãos de Faraó, vivendo toda a vida que viveu, numa dificuldade terrível, José sabia que Deus tinha um plano muito maior por trás. E José fazia parte desse plano. E mesmo assim, José diz, olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus o tornou em bênção. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. É assim que Deus faz, nos faz entender que a esperança, a verdadeira esperança está baseada na expectativa do bem, surge da verdadeira salvação e ela é enfoque, ela é global no seu enfoque, na sua atuação. Meus queridos e amados, a gente começa a entender que faz sentido, muitas vezes, mesmo que a gente não entenda, pessoas que, mesmo com dificuldades, mesmo passando muitas lutas, conseguem sorrir, conseguem seguir em frente, parece que não estão enfrentando dificuldade alguma, mas mesmo assim conseguem dar um passo à frente, porque elas confiam em Deus e sabem que a sua esperança, ela está centrada em características verdadeiras, eternas que Deus provê para cada um de nós. A gente não pode se esquecer disso, a gente precisa entender cada vez mais essa ação de Deus através de tudo isso. A Bíblia nos diz também em Jó, no capítulo 13, eu não posso deixar de mencionar Jó. Jó sofreu um bocado, viu? E era um homem justo, íntegro, temente a Deus, orava nas madrugadas, mas confiava em Deus. Passou um perrengue danado, você pode ler o livro de Jó se você ainda não fez, mas ele tinha a sua esperança firmada em Deus. E lá em Jó, no capítulo 13, a Bíblia nos fala, Jó, capítulo 13, abra sua Bíblia, no versículo 15, Jó 13, versículo 15, abra sua Bíblia, Jó 13, 15 diz assim a palavra de Deus, embora ele me mate, ainda esperarei nele, certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Olha que declaração profunda, porque ele sabia que valia mais confiar em Deus, nas promessas de Deus, mesmo sem entender tudo o que estava acontecendo. Ainda diz no capítulo 19, versículo 25, abra sua Bíblia mais um pouquinho à frente, no capítulo 19, versículo 25, olha o que ele declara, Jó, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Olha que confiança tremenda. Isso já é suficiente para nos dar um up, para nos fazer seguir em frente. A gente sabe que muitas pessoas Deus tem chamado para si diante dessa pandemia, mas Deus está no controle porque Ele vive. Jó, mesmo buscando a Deus, sendo um homem íntegro, reto, temente ao Senhor, ele confiava em Deus porque a esperança de Jó estava em Deus. Jó teve perda dos seus filhos, Jó teve perda dos seus bens materiais, Jó perdeu seus amigos. Sempre que a gente lembra de Jó, parece meio contraditório, onde está Deus na vida desse homem, mas a gente aprende que mesmo sem entender o que estava acontecendo, Jó tinha esperança em Deus, porque Jó sabia, como ele declara, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Agora pense comigo, você que não tem essa esperança centrada em Jesus, centrada na palavra de Deus, você que está esperando as coisas mudarem, as coisas melhorarem, um governante agir, alguém corresponder suas expectativas, imagine se tudo isso começar a ruir, onde você vai se apegar?
eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a declaração de Jó, diante de tudo que ele passou, diante de tudo que ele sofreu e enfrentou. E olha, não se esqueça disso. Nós estamos falando de personagens bíblicas, personagens reais. Não é apenas uma história qualquer. Você pode estar passando uma dificuldade muito grande na sua vida. Você pode estar querendo uma mudança rápida e drástica, de maneira que venha realmente transformar a sua maneira de viver. E isso pode estar demorando. Lembre-se, a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O nosso Deus é eterno. Ele está cuidando de tudo. Você só não pode perder as esperanças. É por isso que esse assunto ele é muito importante para que haja mudança permanente na sua vida. Porque você já aprendeu que existe uma luz no fim do túnel. Você já aprendeu características das falsas esperanças. E agora você está aprendendo características da verdadeira esperança. E eu não vou me cansar em nome de Jesus para poder te ajudar, para poder te ensinar, para poder mostrar através da palavra de Deus que você pode ter uma vida que agrade a Deus, sorrindo, sendo alegre. Porque quando você começar a mudar o foco e olhar para Jesus de maneira firme, não é de qualquer forma, mas olhar de maneira firme para o autor e consumador da nossa fé, você vai ver e vai poder experimentar na prática, de fato, a verdadeira alegria em Cristo Jesus. Não desista disso, siga em frente. O próprio apóstolo Paulo, ele entendeu isso, o próprio Pedro entendeu, José entendeu, tantos outros começaram a entender essa questão de que a verdadeira esperança, ela é global em seu enfoque. Tudo faz parte de um plano maior, você não pode se esquecer disso. E você acha que parou por aqui? Não parou por aqui, não. A gente ainda vai falar mais algumas características. Eu separei aqui pelo menos 6 características da verdadeira esperança. Eu apresentei 3 para vocês nesse momento. Está baseada na expectativa do bem, ela surge da verdadeira salvação e ela é global em seu enfoque. A gente ainda vai aprender juntos que a verdadeira esperança, a característica da verdadeira esperança, ela é realista, ela é inseparável de um estudo preciso da palavra de Deus. Olhe como isso é importante lembrar. E também é uma questão da vontade. Isso mesmo. Você vai decidir focar em Deus ou não. Você vai decidir viver a verdadeira esperança ou não. Eu não podia deixar de transmitir essa responsabilidade para você. Mais uma vez eu agradeço o seu carinho, eu espero poder estar ajudando nessa caminhada, porque o propósito é esse, te ajudar nessa caminhada. Você também com certeza faz parte desse projeto. Então não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de clicar no gostei. Muitas pessoas, mas são muitas, eu tenho recebido muitos feedbacks positivos, pessoas que estão me mandando mensagens de encorajamento para continuar firme nessa caminhada que não é fácil. Mas eu agradeço muito a Deus pela sua vida e por fazer parte do canal. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro em nome de Jesus. Amém e amém.